Marcos, capítulo 9, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja, que contradição, a contradição humana dizendo: eu creio, eu tenho fé, mas me ajuda porque minha fé está destruída. Eu creio, Senhor, mas me ajuda porque eu estou muito incrédulo. Eu creio, mas só que é uma pequena parte de mim que crê. E a maior parte é falta de fé. Eu tenho fé, mas eu preciso de mais fé. Olha a franqueza e olha a contradição humana em dizer: eu acredito, mas preciso de ajuda. Era assim que esse homem estava. Eu vou ler mais uma vez agora e você repete junto comigo, todo o povo que está aqui comigo hoje, na sede nacional da Paz e Vida. Amém? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Que o pai de um menino chegou com toda essa franqueza e contradição humana. Você acredita nessa palavra? Eu também creio. Então, desocupe as suas mãos e para essa palavra vamos dar a mais maravilhosa e poderosa salva de palmas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus amado, Deus querido, Deus bendito, louvado seja o seu nome nas alturas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai querido, este povo veio para ouvir a tua voz. Então vem agora, tome a boca do pregador, me dá boca e sabedoria, para que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, por favor. Amados, então, agora, vamos nos entreter com a palavra de Deus. Vamos mergulhar nessa situação, porque eu compreendo que a gente precisa disso para sair da incredulidade e aumentar a nossa fé, né? A gente precisa disso porque temos uma promessa. A gente precisa disso porque muitas promessas já se cumpriram e outras não. A gente precisa disso porque a gente sabe que Jesus tem poder para cumprir as suas promessas, não é? Então, a gente ouve falar: olha, vai na Paz e Vida, olha, procura Jesus, olha, aceita, recebe Jesus como seu Salvador, sua vida vai mudar, não é? E aí a gente vem, e a gente busca, e temos promessas já concretizadas e temos promessas que estão ainda se desenrolando. São promessas que estão ainda caminhando, não é? Estão nas mãos de Deus, estão nos planos, estão nos projetos de Deus essas promessas, não é? Então vamos começar a leitura aqui pelo versículo 14. Vamos ler todo esse trecho aqui, porque esse trecho é um compensado, uma sopa de emoções humanas. É como se fosse, sabe, uma vitamina ali de emoções humanas, complexos, traumas, feridas emocionais antigas, que não cicatrizam, preocupações, depressão, falta de paz. Então nós vamos começar a leitura aqui pelo versículo 14. Quando Jesus vem nesta situação, quando ele chega aqui neste local, ele está voltando do monte, junto de Pedro, Tiago e João. E Jesus, quando desceu do monte, ele desceu resplandecendo a glória de Deus, porque ele passou a madrugada em oração,
com Pedro, Tiago e João em oração e revelação. Moisés e Elias apareceram e ouviu-se a voz do Senhor: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não é? Então, Jesus volta do monte da transfiguração, e lá, abaixo do monte, está uma grande celeuma, uma grande confusão, uma enorme confusão. E Jesus desce do monte. Versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, porque ficaram 9 discípulos lá embaixo, apenas Pedro, Tiago e João subiram com Jesus no monte, e os outros 9 discípulos ficaram ali. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Você conhece, está familiarizado com a figura dos escribas, que eram aqueles que escreviam documentos, tinham excelente caligrafia, não existiam gráficas, não existia imprensa naquela época. Então, os escribas, de tanto escreverem a lei, eles se tornavam mestres, conhecedores da palavra de Deus. E os escribas estavam disputando ideias, disputando a lei, debatendo com pescadores, que eram os discípulos de Jesus, que não tinham capacidade intelectual para debater com escribas. Os pescadores eram iletrados. E os discípulos de Jesus, pescadores iletrados, sem estudos, não poderiam vencer um debate contra os escribas. E os escribas, estavam deitando e rolando. Eles estavam envergonhando os discípulos de Jesus. Então Jesus desce e vê aquilo, vê aquela contenda, vê aquela disputa. E os discípulos sem saber como debater, sem saber como argumentar. Toda vez que você estiver numa situação assim como esta, a dos discípulos, e você estiver sem palavras, e você não souber o que argumentar, deixe o Senhor Jesus tomar a tua boca, dá lugar ao Espírito Santo, porque Ele te dará a boca e sabedoria, de modo que ninguém poderá resistir a ti. Sempre que você ficar assim, sem saber o que dizer, deixa Jesus falar no teu lugar. Deixa Ele tomar conta da situação. Deixa Ele liderar. Porque olha como Jesus, já chegando, Ele toma conta da situação. Estou agora no versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, ficou maravilhada, surpresa ao ver Jesus. E correndo para Ele, o saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Jesus já tomou conta da situação. O que é que está acontecendo aqui? O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Ora, discutam comigo então. E Jesus, Ele é a palavra viva, não é? Jesus é o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, os escribas ficaram caladinhos, porque jamais poderiam contestar ou debater e vencer num debate de ideias a própria palavra de Deus, o próprio verbo ali, né? Então, naquele instante, os escribas ficam calados. Jesus chega e fala: o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Discutam aí comigo então, fala comigo. Mas eles não dão continuidade ao debate, porque logo chega um homem e interrompe a situação, interrompe esta fala, e ele se apresenta a Jesus. O versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando, ou seja, ele vai ficando enrijecido, né? E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem,
mas não puderam. Quer dizer, os discípulos já haviam recebido poder e autoridade de Jesus quando foram eleitos. Quando Jesus elegeu os 12 discípulos, Jesus deu poder para curar enfermidades aos discípulos e deu poder também para expulsar demônios. Eles já haviam sido revestidos com poder e autoridade, mas eles não puderam. Esse homem se queixa com Jesus, dizendo: trouxe aqui o meu filho que tem um espírito mudo, e que quando esse espírito o possui, ele começa a espumar, e ele começa a se revolver, e ele começa a se violentar, tentar pôr fim à sua própria vida, e é um espírito mudo, e eu trouxe meu filho para que os seus discípulos o expulsassem, tirassem o demônio dele, mas eles não conseguiram. Então, por isso que estava aquela grande confusão. Os escribas estavam muito contentes, soberbos até, porque estavam vencendo no debate os discípulos de Jesus, que estavam tendo dificuldades para expulsar um demônio ali que estava alojado na vida daquele jovem, do filho deste homem. Então os escribas estavam soberbos e orgulhosos, não é? Mas quando Jesus chegou, eles ficaram bem caladinhos. Então a situação agora se apresenta a Jesus, e Jesus compreende o que é que está acontecendo. Versículo 19, e ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Sabe o que aborrece Jesus nessa situação? Que os discípulos já tinham sido revestidos de poder e autoridade, mas eles não tinham fé. A incredulidade dos discípulos impediu que eles operassem a maravilha de libertar aquele jovem possesso, aquele garoto que estava possuído por um espírito mudo. E você acha às vezes que o que incomoda Jesus, o que aborrece Jesus, a gente pensa que é o pecado, mas não é o pecado. Jesus veio para salvar e resgatar o pecador do pecado. Jesus veio para salvar o homem, a mulher, a humanidade do pecado. Ele veio para reunir as ovelhas perdidas. Mas o que aborrece mesmo, o que faz Jesus ficar decepcionado? A falta de fé. Não é o pecado, é a falta de fé. Porque o pecado, ele veio mesmo para tirar o pecado do mundo. Mas a falta de fé, a incredulidade, aborrece a Deus, aborrece a Jesus. Tanto é que em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, você pode ver isso. Você sabe, você conhece também esse versículo. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, que Ele é o que dá recompensa, é o compensador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar ao Senhor Jesus sem fé. Você quer desagradar a Jesus? Faça alguma coisa só por fazer. Faça qualquer coisa de qualquer jeito, sem fé, sabe? Sem amor, sem confiança em Deus. Faça uma coisa assim, sabe? Desleixada para Deus. Faça com dúvida no coração. Isso desagrada a Deus, isso desagrada ao Senhor Jesus. Olha como Jesus está decepcionado com os seus discípulos, que andavam com ele, hein? Discípulos que andavam com ele. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Tragam um menino para mim.
Versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o Espírito o agitou. No mesmo instante que o Espírito que estava no garoto, que estava no jovem, viu Jesus, na mesma hora ele se revoltou, na mesma hora, coisa instantânea assim, não é? Porque o diabo não suporta a luz do Senhor Jesus. Agora imagina Jesus vindo do Monte da Transfiguração, resplandecendo a glória do Senhor. O espírito imundo vê Jesus e na hora ele já se manifesta com violência, se agitando com violência. Continuando. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Quer dizer, ele tinha um ninho de demônios dentro de si. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Quando o diabo vê uma pessoa assim, desprevenida, que ela não tem a presença de Deus em si, ele faz ninho e morada no coração dessa pessoa. E ele faz isso por maldade e crueldade pura, para tentar destruir. Olha só a pergunta que Jesus faz, versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Quer dizer que aquele demônio mudo estava fazendo morada, fazendo ninho, na casa daquele jovem, que a palavra descreve como jovem, desde a infância. Então foram décadas e mais décadas de muita dor e sofrimento, um problema já que passava ano e virava ano, e vinha anos e anos e anos, décadas e décadas acontecendo. Um jovem, podemos dizer que até uns 25, 27 anos ainda é jovem, não é? 25, 22 então, ainda é jovem. E o pai desse menino diz que esse problema dessa possessão vinha junto do garoto desde a infância. Então esse pai não viveu, esse pai não tinha paz, não tinha sossego. Mas pastor, é possível o diabo atacar uma criança? O diabo é tão sujo assim, o diabo é tão cruel a ponto de tentar destruir a vida de uma criança? O diabo não respeita nem criança, o diabo não respeita nem criança. Nem mulher, e nem idoso, nem senhora e nem senhor. O diabo não respeita nem filho de pastor. O diabo não respeita nada. Ele respeita o nome do Senhor Jesus. Ele respeita o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Ele respeita o Rei dos Reis. A Ele, o diabo não pode resistir. Então, quando você vê o diabo agindo na vida assim, de uma criança. Ai, que maldade. Pois é maldade, não é? Mas ele não respeita ninguém. O diabo não tem um código de ética. Ele vai te atacar de todas as maneiras que ele puder e ele não descansa também. Você vê que a minha vida é um exemplo? Eu vou te contar. Por muitas vezes o diabo tentou me destruir. Tentou me destruir através da bebida. Tentou me destruir através de acidentes, ciladas. Por muitas vezes o diabo tentou me destruir através de relacionamentos. Por muitas vezes tentou me destruir através também de questões psicológicas, dependência, inclusive medicamentosa. Mas eu tenho uma promessa. Eu tinha uma promessa. O pastor João Ribe me falou assim, filho, você pode rodar o mundo inteiro aí, ó. Você pode conhecer tudo que tem no mundo, mas um dia você vai estar em cima do altar pregando a palavra de Deus. Amém? Eu tenho promessa. Você tem promessa? Crê em Deus, mas não saia da presença do Senhor Jesus. Amém? Então, esse pai se abre para Jesus. Desde a infância, Senhor. Versículo 22.
e muitas vezes o tem lançado no fogo. Imagina o espírito tomar conta ali, né, das ações e fazer do menino um marionete, um fantoche. O espírito maligno manipulava aquele garoto e o lançava no fogo. E aí aquele pai tinha que fazer o quê? Sair correndo, pegar balde de água, bacia de água, para apagar as vestes do garoto se incendiando. Os cabelos pegando fogo do seu filho. E o pai continua dizendo assim: e na água para o destruir. Quer dizer, esse pai não podia nem dormir de madrugada. Imagina se uma janela está aberta ou se uma porta está aberta, e durante a madrugada o garoto sai para algum tanque, ou um rio, ou mesmo para o mar, e lá ele joga, manipula o garoto, né, para ele se afogar. O pai não podia dormir, ele não tinha sossego, ele não tinha um dia de paz, porque era desde a infância, e o garoto já era jovem agora, era um jovem possesso, era um jovem lunático, diz a palavra de Deus. Continuando, e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que esse pai diz. Ele condiciona a pergunta dele. Ele coloca num tempo verbal de condição. Se tu podes. Por que ele faz isso? Porque ele já havia tentado com os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar o demônio, e devem ter tentado de tudo. Ah, vamos orar aqui em 2, vamos impor as mãos de 2 em 2. Não, não funcionou, vem mais um, vamos impor as mãos. Vamos orar muito forte agora. Agora vamos nos ajoelhar, agora traz óleo. Os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino, e os discípulos não puderam. E a pior coisa que acontece quando a gente ora por uma bênção, um milagre, uma cura, é orar e não conseguir a realização dos milagres. Por isso os discípulos estavam decepcionando Jesus nesse momento, porque faltava fé. Quando você tem fé e você busca a sua bênção, você não sai da presença do Senhor, o milagre acontece, a bênção vem. Então este homem vem e ele condiciona a pergunta dele: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja que conselho, veja que resposta. Por isso que Jesus, ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz, ele trouxe paz ali para o coração deste homem. O que você diria para um homem numa situação dessa, hein? Um homem que carregava consigo tanto trauma, o trauma de acordar e ver seu filho pegando fogo. Um homem que muitas vezes teve que tirar o filho da água para ele não se afogar. Aí ele pergunta para Jesus isso, de maneira condicional: se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? E Jesus também responde condicionalmente. Jesus também coloca uma condição para o homem. Ele responde na condição de que ele tenha fé. Veja, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo, a resposta está em você, depende da sua fé. Ora, Jesus tem fé, ele conhece a Deus, ele é o Filho de Deus, ele já vinha operando maravilhas, maravilhando os povos com curas, com libertações, com milagres, multiplicações. Jesus pode fazer o milagre, mas ele quer saber se esse homem tem fé, ele quer saber se você tem fé, ele quer saber se você crê que tudo é possível para o Senhor Jesus. Se você crê, tudo é possível para Jesus. Basta você ter fé.
E nesse tudo está incluso a sua família, está incluso o seu filho, está incluso o seu trabalho, está incluso o seu problema no casamento, problemas conjugais, problemas de saúde, falta de paz, problemas antigos que não se resolvem há muito tempo. Tudo é possível ao que crê. Basta crer, basta crer. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Depois dessa resposta, este homem lê o versículo que nós lemos no início da mensagem. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, olha a contradição humana: eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Olha a franqueza do homem, a sinceridade de confessar a sua fraqueza. Quando Jesus respondeu no versículo 23, não é? Dizendo assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem já sabia que a fé dele era uma fé pequena. E ele poderia ter deixado Jesus nesse instante, quando Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele podia ter pensado: pois é, mas a minha fé não é tão boa assim. Jesus, deixa para lá, eu já vou. Vou continuar aqui na minha luta diária, porque eu tenho incredulidade, nem vou mais incomodar o mestre. Ele poderia ter deixado Jesus, mas ele não sai da presença de Jesus. Não é? E aí ele confessa a sua fraqueza, ele confessa a falta de fé que ele tem para Jesus, mas ele não sai da presença de Jesus. Não tem problema nenhum em você confessar que você precisa de mais fé. Não tem problema nenhum você confessar que você precisa de ajuda na sua incredulidade. Isso aborrece sim ao Senhor Jesus, mas Ele não quer é que você recue. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Esse homem fez o certo, talvez sem saber, porque ele não recuou, ele permaneceu na presença de Jesus, mesmo sabendo que a fé dele era fraca e falha, mesmo sabendo que a maior parte dele era dúvida, e uma pequena parte era fé, mas ele não sai da presença de Jesus, ele não abandona, ele não vai embora, ele permanece. Então não saia da presença de Jesus também, até o milagre acontecer, até a promessa se cumprir. Se você ouviu falar que Jesus tem poder para te curar, para te libertar, para te dar uma família feliz, filhos libertos, então continua na presença do Senhor teu Deus, porque Ele tem promessa e elas vão se cumprir na sua vida. Mas tudo no tempo, na hora de Jesus. Jesus tem o tempo certo de agir na sua vida. Jesus tem a hora certa para fazer o milagre na sua vida. Esse homem desesperado poderia ter ido embora, mas continuou na presença e confessou a sua fraqueza. Então, diante dessa sinceridade, né, Jesus se admira também. Poxa, esse homem é um sofredor. A vida que esse homem, olha a dor que ele carrega com ele durante tantos anos. E ele não foi soberbo. Esse homem se humilhou. Esse homem está clamando com lágrimas. E ele, mesmo confessando que tem pouca fé, ele não saiu da minha presença. Então, Jesus aqui já não fica, aborrecido com a falta de fé. Mas Jesus se move de compaixão. Jesus tem compaixão pela situação deste homem. Então, no versículo 24, diz assim a palavra: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, quando você clama com lágrimas, Jesus entra em ação na sua vida. Ele estava clamando com lágrimas.
disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, a multidão estava, disputando, a multidão estava até talvez fofocando, e agora, o que é que vai acontecer, hein? O que é que vai acontecer? Porque o homem confessou que ele não tem fé, e os discípulos já não conseguiam expulsar o espírito imundo do jovem. O que é que vai acontecer? Será que Jesus vai operar um milagre na vida deste homem e deste filho? Será? Porque os discípulos não conseguiram e o homem confessou que não tem fé o bastante, que precisa de ajuda. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, olha a forma correta de se repreender o mal da sua vida: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Não adianta você expulsar o mal da sua vida, expulsar a enfermidade, expulsar o demônio da sua casa, do trabalho, mas você deixar ainda esse caminho livre para ele voltar a hora que ele quiser. Não adianta. Você é liberto aqui na hora da oração, você é curado, mas quando você bota o pé na calçada, pronto, o espírito de enfermidade entra em você de novo. Você bota o pé na calçada, você pega o ônibus, pronto, o espírito de vício pega você de novo. Você sai na rua, depois daqui da igreja, e aí vem um espírito imundo desses, sujo, que quer matar, roubar e destruir, já te pega novamente. Quando você expulsar da sua casa e da sua vida e da sua família, faça dessa forma, sai dele e não entre mais nele. Demônio, saia da minha casa e não volte mais. Aliás, tem que mandar para as trevas exteriores, para o abismo, para ele nunca mais voltar. E aí, o demônio vai lá para o abismo, e aí ele vai dar testemunho de você. Ele vai falar, poxa vida, eu tentei destruir aquele homem, eu tentei destruir aquela mulher, mas olha, não dá não, viu? Não dá, nem tentem vocês. Olha, o inferno todo precisa saber que com este homem de Deus, com essa mulher de Deus, não dá para mexer. O diabo vai dar testemunhos para todos os demônios lá, dizendo, não dá, ele é muito firme com Jesus. Não dá, ela é muito firme com Jesus. Ele não sai da presença do Senhor Jesus. Ela não desiste, ela continua. O diabo vai falar assim de você, porque eles não podem resistir ao poder que há no nome de Jesus, amém? Ao poder do sangue de Jesus que te comprou, Continuando, versículo 26. Depois da ordem que Jesus dá, uma ordem com autoridade, Versículo 26. E olha aqui, e ele clamando e agitando com violência. Vê que há dois clamores aqui. O homem, o pai, clamou com lágrimas nos olhos. Quando você clama com lágrimas nos olhos, o inferno agita-se com violência. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, que realmente estava morto. E é bem capaz mesmo que isso é uma atitude do diabo, Dizer assim, eu vou sair, mas se eu sair, eu levo a vida desse menino comigo. Eu vou sair, mas eu mato. Então é bem capaz que o menino realmente estivesse morto, mas diante dele estava o autor da vida, o criador da vida. Diante dele estava o autor e consumador da nossa fé, Diante dele estava o Senhor dos senhores. Mesmo que aquele menino estivesse morto, Jesus, no versículo 27, pega o menino pela mão. Olha, versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão,
o ergueu e ele se levantou, e todos se maravilharam e deram glória a Deus. Por quê? Porque o milagre foi definitivo, amados. O milagre que Jesus fez foi para sempre, de uma vez por todas. Mas como que esse milagre aconteceu? Vamos recapitular. O homem ouviu falar de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele teve, seus 10, 15 minutos ali com o Mestre, com Jesus. E aí, ele confessou as suas fraquezas. E aí esse homem clamou com lágrimas, se humilhou na presença do Senhor. E ele pediu ajuda. E ele não saiu da presença de Jesus. Mesmo que Jesus estivesse demorando. Mesmo que Jesus estivesse querendo ainda entender a situação. Mesmo quando Jesus diz que é preciso ter fé, que pela fé tudo é possível ao que crê, ele mesmo sabendo que a sua fé estava abalada, ele não deixa a presença de Jesus. Então vai vendo os pontos, qual foi o caminho que este homem foi trilhando até o Senhor Jesus realizar a bênção na vida deste homem. Não saia da presença de Deus. Se você tem promessa, permanece na presença. Não saia da presença. Viu? Temos promessas que às vezes, você vê o caso desse homem, que elas perduram anos para acontecer. E Jesus tem o tempo certo para fazer as coisas, da maneira dele. Porque a maneira dele é perfeita. O jeito de Jesus fazer as coisas é diferente. O tempo para Deus passa diferente do tempo para nós. Tenha uma ideia, olha, é uma coisa inconcebível a gente pensar que Deus é o Pai da eternidade. Como é que a gente compreende isso? Ele é o Pai do futuro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai de todo sempre. Então o tempo para Deus é diferente. E nós temos que esperar em Deus pelo nosso milagre. Mas o que é que aconteceu aqui com este homem? Ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Um encontro real e verdadeiro é a única forma de você mudar a sua vida. Mas pastor, eu já recebi Jesus. Eu já aceitei Jesus na minha vida. Pois é, eu também. Eu me batizei com 16 anos. Naquela época, eu era firme na igreja, eu acompanhava o pastor João Ribe lá na Avenida Rio Branco, eu era firme na igreja, me batizei com 16 anos, aceitei Jesus, nem lembro, talvez com 12 anos, mas depois disso, minha vida tomou outros destinos, e eu tive experiências tristes, sofrendo, porque o diabo tentava me atacar, tentava me destruir também, porque ele não respeita o filho do pastor, não respeita a criança, não respeita ninguém, ele não tem ética. Mas, apesar de já ser batizado, você vê que eu ainda não tinha tido um encontro real e verdadeiro com Jesus. E a minha vida só mudou quando eu de fato tive esse encontro real e verdadeiro com Jesus. Aí acabou toda a depressão, acabou todo o tormento, acabou todo o ataque das trevas, todas as tentações, acabaram, as dificuldades, acabaram, as falsas amizades, relacionamentos tóxicos, acabou tudo, amados, acabou a dependência de remédio, acabou bebedeira, mudei de vida, acabou aquela soberba que eu tinha antes, coisa de querer, de vaidade que eu tinha antes, tudo isso acabou porque eu fui quebrantado. Meu coração foi quebrantado. Então, quando você deixa o seu coração quebrantado, e quando você clama com lágrimas ao Senhor Jesus, e aí você tem esse encontro real, um encontro verdadeiro, aí Jesus entra em ação para te tirar dessa situação. Amém? Toda igreja, fique de pé, porque a sua vida só vai mudar quando você tiver
um encontro real e verdadeiro. Porque depois que Jesus pegou aquele menino pela mão, foi lindo, foi lindo. Jesus pegou aquele menino pela mão, e o menino levantou, o menino que estava morto, estava como morto, levantou, e pela primeira vez em muitos anos, aquele homem pôde ouvir a voz do seu filho, aquele homem pôde novamente abraçar o seu filho e conversar com ele, sabendo que a situação que perdurava anos e anos, agora estava resolvida. Qual é a situação que ainda não está resolvida na sua vida? O que você precisa é de um encontro real e verdadeiro com Jesus. Mas eu já aceitei Jesus. Mas talvez não tenha sido esse encontro de entrega total, de rendição total. Você tem que ter esse encontro real e verdadeiro com Jesus, confessando até as suas dificuldades, a sua incredulidade, até a falta de fé. Mas você não vai sair da presença de Jesus. Então aqui eu quero saber, quem quer receber Jesus como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida e da sua alma, levanta a mão assim, levanta a mão e vem aqui para frente, vem confessar ao Senhor Jesus. Eu vou orar com você, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essas almas. Glória a Deus. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu quero ajuda na incredulidade, eu quero ter mais fé, porque eu tenho uma bênção, eu tenho uma promessa a se cumprir. Olha, não fique com vergonha, a vergonha é um impedimento para você conquistar a sua bênção e o seu milagre, viu? Você não pode ter vergonha. Quem fica aí impedindo você de vir aqui para frente para receber a oração é o inimigo. Isso, clame ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus. Deus tem promessa na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não saia da presença de Jesus, amados. Glória ao teu nome, bendito seja o teu nome, Deus amado. Vamos aplaudir mais, olha quantas almas, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, grandes são as tuas obras na vida deste povo, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, levanta esta vida, levanta este homem, esta mulher, meu Deus, faz cumprir tuas promessas nesta vida, oh glórias. Quem puder aqui na frente se ajoelhar comigo, se você não puder, permaneça de pé. Aleluias, louvado é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Você que está aqui comigo aqui na frente, que quer um encontro real e verdadeiro com Jesus hoje, creia que esse encontro está de fato acontecendo e que esse encontro é um encontro definitivo para mudar a sua história. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu te bendigo, louvado sejas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão para comigo. Meu Deus, eu confesso a minha fraqueza, eu confesso que preciso de ajuda. Muitas vezes, minha fé é falha, mas eu creio que o Senhor tem promessas para mim. E eu não sairei da tua presença, eu vou perseverar até o fim, até acontecer, até o Senhor agir na minha vida, na minha casa, na minha família,
no meu passado, na minha mente, no meu corpo, no meu casamento e em todas as áreas da minha vida. Pai querido, eu agora o recebo, real e verdadeiramente, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, faz dessa confissão o nosso encontro real e verdadeiro, que terá consequências para todo o sempre. Escreve o meu nome no livro da vida e me fortalece com fé, em nome de Jesus. Assim seja feito, para a glória do teu nome. Eu te bendirei, ó Deus. Assim seja feito. Amém.